Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, meu querido e minha querida do Pensar Hoje, estamos aqui para meditarmos no Salmo 38, mas antes eu quero dizer uma coisa para você. No final de todas as nossas reflexões aqui, eu gosto de orar com você. Então, eu sei que algumas pessoas começam a ouvir, às vezes não vão até o final do vídeo. Eu quero te incentivar a ficar conosco até o final e juntos orarmos. Não deixe de orar. E também lá no finalzinho desse vídeo, eu deixo sempre 3 sugestões de outras meditações que possam te ajudar e te fortalecer ainda mais nesse tema, tá bom? Então eu quero te incentivar a ficar conosco até o final, certo? Para que a gente ore junto e para que você seja edificado. Deus te abençoe. Vamos então para o nosso Salmo 38? Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Nós já meditamos aqui em vários salmos nos quais fica claro que Davi, sem ter feito nada contra algumas pessoas, essas mesmas se levantaram contra ele, e ele fala até de enganos, da sua própria decepção, até mesmo com amigos. Só que esse salmo aqui é diferente. Nesse salmo aqui, Davi, ele deixa claro que sim, que ele pecou, que ele fez coisas erradas. Aqui não fica claro, e também na história nós não sabemos bem ao que Davi está se referindo aqui, mas ele fala que ele está andando encurvado, que ele está andando de luto todo dia, e ele fala que os seus fardos estão pesados, que excedem as suas forças. Ele deixa claro aqui que ele está dando gemidos por causa do desassossego da sua alma. Em uma meditação passada, nós falamos sobre a importância de confessarmos os pecados, porque também o salmista dizia assim que enquanto ele calou os seus pecados, ele foi se acabando por dentro, até os seus ossos foram se acabando. E aí ele confessa o pecado e logo ele percebe a alegria voltando. E aqui Davi está falando exatamente
sobre isso. Ele está repetindo um pouco essa temática do quanto é pesado carregar pecado, do quanto é pesado saber que fez algo errado e que está sendo punido por isso. E ele diz aqui que está tão pesado que está excedendo as suas forças. E ele fala também que o seu coração bate excitado e faltam forças, versículo 10. E a luz dos meus olhos, diz Davi, essa mesma já não está comigo. O pecado, o erro, por mais que a gente tente fugir dele, por mais que a gente tente fugir das consequências dele, por mais que a gente tente fingir que, olha, tá bom, pequei, tá, vamos em frente e tal, se nós não resolvermos isso com Deus, é impressionante como o viço, o brilho do nosso olhar muda. Uma pessoa em pecado, ela não tem brilho no olhar. Ela pode fingir alegria, ela pode dar gargalhadas, ela pode se mostrar muito alegre, talvez nas redes sociais, talvez no meio dos seus parentes, dos seus amigos, mas quando você olha bem para dentro dos olhos dessa pessoa, essa pessoa não tem viço. O brilho se foi. E o pior não é apenas quem está de fora olhando para essa pessoa, mas é essa própria pessoa olhando para si mesma. Ela não vê brilho nas coisas. Os olhos dela já não brilham mais. O sol já não tem mais a beleza que outrora tinha para essa pessoa. Uma chuva caindo sobre a terra já não faz mais o mesmo efeito. O sorriso de um amigo, o abraço de um amigo já não tem mais o mesmo efeito, porque a alma está desassossegada. É o que Davi fala aqui, que a alma dele estava sofrendo tudo isso e estava dando gemidos por causa do desassossego do seu coração. Então a minha palavra para você hoje é: sossegue seu coração. Mas sossegar o coração tem a ver com uma conversa franca com Deus, confessando pecados, confessando seus erros, suas dificuldades. Sabe, eu tenho percebido que sem essa conversa franca com Deus eu não consigo sossego na minha alma, eu não consigo paz. Eu posso fazer de tudo um pouco, eu posso continuar com as minhas atividades, eu posso fingir que está tudo bem, mas se eu não tiver tempo de qualidade com Deus, no qual eu possa falar com Ele, confessar pecados, dizer: Senhor, ó, nisso aqui eu ainda não dou conta, nisso aqui eu ainda tenho errado, nisso aqui meu coração está gemendo, está desassossegado. Querido, se você não tiver tempo assim com Deus, você vai continuar, como Davi está dizendo aqui: bate-me excitado o coração e faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está mais comigo. E ele fala uma coisa muito interessante aqui no versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Quer dizer, eu estou anestesiado. Aquele momento, meu querido, minha querida, que a gente fala assim: para o mundo que eu quero descer. Você já passou por algum momento assim? Talvez você esteja passando por um momento assim. Eu já passei por momentos assim, que é tipo: ai, eu não quero mais ouvir nada, eu não quero mais falar nada. Parece que quanto mais a gente fala, pior fica, e quanto mais a gente ouve, mais desassossegado fica o nosso coração. E Davi aqui, ele está expressando exatamente isso: para o mundo que eu quero descer. Eu, como surdo, não ouço, qual mudo não abro a boca. E ele continua dizendo: sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Quer dizer, eu não tenho como me defender. Não tem como. E em alguns momentos Davi já esteve assim, sem ter como se defender, e ele correu para Deus e falou: Senhor, venha ao meu socorro, porque estão fazendo coisas contra mim que eu não tenho culpa. Seja o Senhor meu advogado, meu juiz. Em outras palavras, é como se Davi estivesse falando isso. Só que aqui é diferente. Aqui Davi está reconhecendo que ele fez coisa errada. Numa linguagem assim bem nossa, né? Ele fez caca. E olha, meu querido, minha querida, tem momentos na nossa vida que nós fazemos isso, nós fazemos caca. Tem momentos que, às vezes sem querer, às vezes até dolosamente mesmo, nós erramos.
Se você é como eu, lutando, né, para ser íntegro, quando você e eu fazemos coisas erradas assim, dói muito. E dói porque nós queremos ser íntegros, mas dói também porque nós olhamos para Deus e percebemos a bondade de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. E eu não sei se acontece isso com você, mas acontece comigo quando eu erro, quando eu faço alguma coisa que, poxa vida, eu não deveria ter agido assim, falado assim, me comportado dessa maneira, me dá uma dor por dentro. Eu me sinto muito como Davi, assim, com um desassossego na alma, sabe? Com vontade assim de, ai, para o mundo que eu quero descer, por que eu fiz isso? E aí não tem nem explicação, não tem justificativa muitas vezes. E Davi está se sentindo assim. Mas é impressionante, né? Porque mesmo a gente se sentindo desse jeito, Davi, como nós, no versículo 15, ele diz assim: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Tu me atenderás. Eu fico pensando algumas pessoas que fazem coisas erradas e aí batem na porta, né, do seu chefe ou batem na porta daquela pessoa para quem ela fez o mal e muitas vezes as pessoas não atendem. Não quero nem te ver, não quero falar com você, não, agora não. E deixam a gente na geladeira. E deixam a gente, né, ali fritando, como se fosse uma espécie de vingança mesmo. Nós também fazemos isso com pessoas que nos decepcionam, com pessoas que fazem coisas erradas com a gente deixa ali fritando, né? Quando a gente não se vinga. Porque nós somos humanos e falhos e, enfim, temos essa nossa natureza estranha. Mas aqui Davi, ele fala assim: o Senhor me atenderá. Eu posso bater: Senhor, errei. Senhor, eu não fiz o que era certo. Senhor, não tem nem explicação para o que eu fiz. Como Davi fala aqui, né? Eu estou assim querendo nem ouvir muita coisa, Senhor. E não estou querendo falar muita coisa porque eu não tenho réplica. Mas o Senhor me atende. Isso não é lindo? Esse amor de Deus não nos constrange? Eu sempre me emociono com esse tão grande amor, com essa tão grande misericórdia que Deus tem para nós. Então hoje, se você está se sentindo assim como Davi, se você fez algo aí que não foi legal, se você se comportou às vezes até como um canalha, como uma pessoa horrível, ou se foi um erro, digamos assim, meio que trivial do dia a dia, mas é um erro, é um pecado. Alguma coisa aí que você fez que só de lembrar, seu coração, como Davi fala aqui, né? O coração bate forte, vem uma ansiedade. Davi fala aqui que a minha ansiedade não te é oculta, Senhor. Então tem ansiedade envolvida nessa história. Se você fez algo assim, se você está se sentindo assim, se você percebe que tem coisa para ser resolvida com Deus e até com algumas outras pessoas, mas principalmente com Deus, olha, bata aí na porta do Senhor, Deus te atenderá. Deus te atenderá. Converse com Ele, resolva com Ele. O Senhor está pronto para te atender, pronto para te atender. E Davi fala que, além de tudo que ele deixa claro aqui que já fez, no versículo 17 diz assim: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Então é tão esquisito, né, tudo isso. A gente sabe que determinadas coisas são erradas, sem querer ou até mesmo querendo dolosamente, a gente comete alguns erros. E depois a dor vem, o desassossego vem, a ansiedade vem, tudo decorrente do pecado, do erro. E daqui um pouquinho a gente se vê como Davi falando aqui: eu estou prestes a tropeçar. Porque a dor, o desespero, o desassossego, a ansiedade, ela também nos leva
a cometer outros erros. E por isso que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo e vai nos envolvendo até que a gente cai no profundo abismo. Então pare logo, pare com isso. Corra para Deus, para que você não tropece ainda mais. No versículo 18 ele diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O confessar tem a ver também com dor. Então confessar não é fácil. Mas aqui ele fala, olha, confesso sim o meu pecado. Confesso. Eu estou suportando tristeza por causa do meu pecado. Mas é lindo, versículo 21, que diz assim: não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. O Senhor não vai fazer isso. Mesmo a gente tendo essa impressão que o Senhor se ausentou da gente, que o nosso pecado realmente fez separação, porque o nosso pecado nos separa. É muito bonito quando Davi também faz essa oração dizendo: não me desampare, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. É um pedido, é um clamor. Senhor, não faça isso não, porque sem o Senhor nós não somos nada. Agora o pecado, ele nos separa de Deus, isso é inevitável. Deus é santo e ele não se mistura com isso. Mas por outro lado, abandonar, nos desprezar, Deus não vai fazer isso. Deus sempre fica aguardando que a gente recorra ao maravilhoso nome de Jesus, ao sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E aí sim, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Então Deus não vai nos desamparar, Deus não vai te desamparar. Mesmo que em algum momento nós tenhamos essa impressão de que o Senhor está muito distante de nós, porque realmente o nosso pecado nos separa do Senhor. Mas Ele jamais vai nos desamparar. Ele sempre estará com seus ouvidos atentos, esperando a nossa confissão, esperando o nosso arrependimento, esperando o nosso passo de buscá-lo. E quando nós o buscamos, quando nós confessamos, quando nós nos jogamos, nos atiramos nos braços amorosos do Senhor, Ele tem perdão para nós. Aleluia, Ele tem perdão para nós. E aqui Davi termina esse salmo dizendo: Senhor, apressa-te em socorrer-me. Salvação minha. É uma constatação, é uma declaração, é uma certeza, é uma fé. Senhor, salvação minha. É ali que nós conseguimos a nossa salvação. É ali que nós conseguimos o nosso perdão, é ali que nós conseguimos a nossa paz de volta, o sossego no nosso coração, o alívio das cargas, dos pesos, é no Senhor. Tem uma música muito bonita que diz: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu vou deixar na descrição aqui o link dessa música para você ouvir. Esse lugar é no Senhor. A canção diz assim: há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Então corra para Ele. Tire esse peso do seu coração, tire esse desassossego da sua alma, tire essa dor, essa sensação de ansiedade por causa de pecado que você vem arrastando há tantos anos. Ou talvez há poucos dias, ou talvez hoje. Resolva logo isso com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor, nos ajude, ó Deus, a termos essa certeza que o Senhor é a única e exclusiva salvação nossa. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor não nos desampara e nós queremos te pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. O Senhor sabe que eu tenho confessado as minhas falhas a Ti e eu quero que o meu querido e minha querida que esteja me ouvindo agora aproveite esse momento para confessar suas falhas, enumere-as. Vá falando aí para Deus: Senhor, me perdoe por isso, por isso, por isso.
Vai fazendo isso enquanto eu intercedo aqui por você. Oh Deus, esse meu querido que está do outro lado, talvez tão distante, mas que o Senhor está ouvindo a oração. Nós queremos te pedir, perdoa os pecados, purifica-nos, assim como o Senhor purificou, ó Deus, os lábios de Isaías, assim como o Senhor purificou tantas pessoas, assim como Jesus concedeu perdão a tantos que o procuraram. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor te pedindo, perdoa-nos, livra-nos desses pesos, Senhor, e ajuda-nos também a não pecarmos mais, a não sermos reticentes no pecado, a não sermos recorrentes no pecado, a não termos tantas recaídas em algumas áreas que são tão devastadoras na nossa vida espiritual. Ó Deus, nos ajude a sermos mais coerentes com o que falamos e procedemos, nos ajude também a sermos mais coerentes, ó Deus, contigo, que ao sairmos aqui desse momento de reflexão, desse momento de pedido de perdão, talvez os meus queridos que estão me ouvindo aqui ainda tenham um outro momento de mais qualidade, de mais tempo para fazer isso, mas que quando a gente terminar esse período, que a gente não volte às mesmas práticas, nos ajude nisso. E nós só podemos recorrer ao Senhor, salvação nossa, porque só o Senhor é aquele que pode nos sustentar, como Davi mesmo fala aqui nesse salmo, porque nós estamos prestes a tropeçar sempre. A nossa dor sempre está diante de nós, o nosso pecado sempre está diante de nós, as oportunidades para pecar sempre estão diante de nós. Então, Senhor, como diz lá no Pai Nosso, nos ajude a não cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido e querida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Em nome de Jesus. Um grande beijo, até o próximo Pensar Hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Renove suas forças